Meu pai vendeu meu carro relíquia, herança do meu avô, para pagar dívidas de jogo do meu irmão. Rastreei o comprador, recomprei o carro e cortei relações com minha família para sempre. Meu nome é Marco, tenho 32 anos, e se existe algo neste mundo que eu amava quase tanto quanto a memória do meu falecido avô Joaquim, esse algo atendia pelo nome de Eleanor. Eleanor não era uma mulher, mas sim um Ford Mustang 1967, vermelho cereja, com faixas brancas, motor V8 roncando como um trovão e um cheiro inconfundível de couro e gasolina que, para mim, era o perfume da liberdade e das boas lembranças. Vô Joaquim me deixou a Eleanor em testamento, junto com sua pequena oficina mecânica nos fundos da casa da família. Cuida bem dela, meu neto, ele me disse, uma semana antes de partir, os olhos já turvos pela idade, mas com aquele brilho de paixão por carros que ele me passou desde menino. Essa máquina tem mais história para contar do que muito livro por aí. E eu prometi. Prometi que Eleanor seria minha prioridade, meu legado. Mal sabia eu que essa promessa seria posta à prova da forma mais dolorosa e traiçoeira possível, não por ladrões de carro ou pelo desgaste do tempo, mas pela minha própria família. Ou, para ser mais exato, pelo meu pai, seu Carlos, e pela irresponsabilidade crônica do meu irmão mais novo, Léo. Léo, com seus 28 anos e uma habilidade impressionante para se meter em enrascadas financeiras, era o poço sem fundo da família. Viciado em jogos de azar online, pôquer, apostas esportivas, roleta virtual, o que aparecesse, ele vivia num ciclo interminável de dívidas, promessas de agora eu paro e súplicas desesperadas por mais uma ajudinha, só desta vez. E meu pai, com seu coração mole, pelo menos para o Léo, o caçula incompreendido, sempre cedia. Cobria os rombos, pagava os agiotas, e depois vinha com o discurso de que família é para essas coisas e que o Léo ia tomar jeito uma hora. Eu, o filho mais velho, o responsável, o que sempre trabalhou duro desde cedo e nunca deu um pingo de dor de cabeça financeira, apenas observava, com uma mistura de raiva e tristeza, aquele ciclo de codependência e exploração. Já havia perdido a conta de quantas vezes tirei do meu próprio bolso para cobrir as emergências do Léo, para evitar que o nome do meu pai fosse para o SPC ou que algo pior acontecesse. A Eleanor, para mim, era um refúgio. Passava horas na oficina do vô Joaquim, que eu mantinha impecavelmente organizada, cuidando dela. Cada peça polida, cada ajuste no motor, cada passeio pelas estradas vicinais nos fins de semana, era uma forma de manter viva a memória do meu avô e de me conectar com algo que era genuinamente meu, algo que transcendia os problemas e as tensões familiares. Até que, numa terça-feira cinzenta, o mundo desabou. Cheguei em casa do meu trabalho como engenheiro mecânico numa fábrica local, cansado, mas ansioso para dar uma ligada na Eleanor, como eu costumava fazer para manter a bateria e o motor em ordem. Abri o portão da garagem nos fundos, e meu coração gelou. O espaço onde Eleanor deveria estar, imponente e brilhante, estava vazio. Apenas uma mancha de óleo no concreto e o cheiro fraco de gasolina no ar, como um fantasma da sua presença. Meu primeiro pensamento foi: fui roubado. Um pânico gelado tomou conta de mim. Corri para dentro de casa, procurando por meu pai, por Léo, por qualquer sinal de arrombamento. Encontrei meu pai na cozinha, sentado à mesa, a cabeça entre as mãos, uma expressão de profundo desespero no rosto. Léo não estava à vista, o que já era um mau sinal. Pai! A Eleanor! Roubaram a Eleanor! Gritei, a voz embargada pelo pânico. Ele levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Calma, meu filho. Ele começou, a voz rouca. Ninguém roubou nada. Então onde ela está, pai? Pelo amor de Deus, onde está o meu carro? Supliquei, já sentindo um nó se formar na garganta, um pressentimento terrível. Ele hesitou por um longo momento. E então, as palavras que selariam o fim da minha relação com ele e com meu irmão saíram de sua boca como um veneno lento e doloroso. Eu precisei vender a Eleanor, Marco. Vender. A Eleanor. Meu Mustang. A herança do vô Joaquim. Senti o chão sumir sob meus pés. Uma raiva surda, misturada a uma incredulidade paralisante, tomou conta de mim. Vendeu? Repeti, a voz não passando de um sussurro. O senhor vendeu a Eleanor? Sem me consultar? Sem a minha permissão? O senhor não tinha esse direito, pai. Ela era minha. Uma herança do vô. Eu sei, meu filho, eu sei, ele disse, as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Mas era uma emergência. O Léo se meteu numa dívida de jogo impagável desta vez. Uns caras perigosos, da pesada, ameaçaram dar um fim nele se não pagasse até ontem. E eu não tinha de onde tirar o dinheiro. Era Eleanor ou a vida do seu irmão. A vida do meu irmão. A vida do irresponsável, do viciado, do sanguessuga que vivia às nossas custas, agora valia mais do que a memória do nosso avô, do que a minha paixão, do que o meu único bem de valor sentimental e material. E onde está o Léo agora, pai? Perguntei, a voz fria como gelo, a raiva começando a me consumir por completo. Escondido no quarto dele, como sempre, enquanto o senhor resolve as cagadas dele com o meu patrimônio. Naquele instante, Léo apareceu na porta da cozinha.
Magro, pálido, os olhos fundos de quem não dorme há dias, mas com aquela mesma expressão de coitadinho arrependido que ele usava sempre que a corda apertava no pescoço dele. Marco, me perdoa, cara. Ele começou, com a voz chorosa. Eu juro que não queria. Eu vou me tratar. Eu vou pagar cada centavo. Cala a boca, Léo, gritei, avançando na direção dele, cego de fúria. Meu pai se colocou entre nós. Chega, Marco. Não encosta no seu irmão. Ele já está sofrendo demais. Sofrendo? Sofrendo estou eu, pai, que perdi o único laço que ainda me prendia a esta família de merda por causa desse verme. Cuspi as palavras, o nojo e a dor me sufocando. Era só um carro velho, Marco, meu pai tentou argumentar, com aquela lógica torta de quem tenta justificar o injustificável. Um monte de lata que só te dava despesa. A vida do seu irmão vale muito mais do que isso. Família é família. A gente precisa se ajudar. Lata velha. Aquilo foi a gota d'água. A memória do vô Joaquim, o carinho com que ele me ensinou a amar aquela máquina, o suor que derramei para mantê-la impecável, tudo reduzido a lata velha. Para o senhor, talvez fosse lata velha, pai, respondi, a voz agora surpreendentemente calma, mas carregada de um desprezo que eu nunca pensei sentir por ele. Para mim, era a alma do vô Joaquim. E o senhor a vendeu. Para cobrir a canalice desse aí. Apontei para Léo, que se encolheu. Eu não quero mais ouvir uma palavra, continuei, antes que eles pudessem dizer mais alguma coisa. Eu vou ter a Eleanor de volta. Custe o que custar. E vocês dois? Olhei para meu pai e para meu irmão com uma frieza que os fez estremecer. Vocês vão se arrepender, pelo resto da vida medíocre de vocês, do dia em que me traíram dessa forma. Peguei as chaves do meu golzinho guerreiro, minha carteira, e saí batendo a porta daquela casa que, naquele instante, deixou de ser meu lar. A caçada para recuperar Eleanor, e para romper definitivamente com aquela família tóxica que só me trazia dor e decepção, havia começado. Eles achavam que eu ia engolir mais essa afronta, que ia chorar no canto e aceitar a perda. Mal sabiam eles que o filho bonzinho e responsável tinha um limite. E eles o haviam ultrapassado de forma imperdoável. Eleanor voltaria para a garagem dela. E eu, Marco, nunca mais seria o mesmo. Aquele laço de sangue, para mim, havia sido rompido junto com a venda do meu Mustang. Saí daquela casa que um dia chamei de lar com o barulho da porta batendo ecoando em meus ouvidos e um único pensamento martelando em minha cabeça. Eleanor. Minha Eleanor. Onde ela estaria? Nas mãos de quem? A imagem do meu Mustang 1967, vermelho cereja, sendo levado por um estranho, talvez para um desmanche, ou para algum colecionador inescrupuloso que não se importaria com sua procedência, me causava uma dor física, uma angústia que sufocava. Aquele carro não era apenas metal e graxa, era a materialização das minhas melhores lembranças com vô Joaquim, era o último elo palpável com a sua sabedoria, com seu amor por carros, com a sua honestidade que tanto contrastava com a podridão moral que havia se instalado na minha própria família. Passei a primeira noite num quartinho de hotel barato na beira da estrada, daqueles com cheiro de mofo e solidão. Não preguei o olho. A raiva pelo meu pai e pelo meu irmão Léo era um incêndio dentro de mim, mas eu sabia que não podia me deixar consumir por ela. Precisava de foco, de estratégia. Precisava encontrar Eleanor. Na manhã seguinte, com a cabeça latejando e o estômago embrulhado, voltei à casa dos meus pais. Não para pedir perdão ou para ouvir mais desculpas esfarrapadas, mas para arrancar informações. Léo, covarde como sempre, se escondeu no quarto. Meu pai, seu Carlos, me recebeu na sala, os olhos ainda vermelhos e inchados, mas com uma sombra da antiga teimosia. O que você quer aqui, Marco? Já não basta o escândalo de ontem? Ele perguntou, a voz embargada. Eu quero saber para quem o senhor vendeu o meu carro, pai. E por quanto? Respondi, a voz fria, sem espaço para sentimentalismos. Ele hesitou. Eu não sei direito, filho. Foi o Léo quem arrumou o comprador. Um tal de Zé Baixinho, acho. Um cara que mexe com carros velhos, lá das bandas do mercado municipal. O Léo disse que ele pagava bem e à vista. Zé Baixinho. Mercado municipal. Era uma pista. Frágil, mas era algo. E o dinheiro, pai? Onde está o dinheiro da venda da Eleanor? Os 500 mil que o Léo precisava para não morrer? Perguntei, o sarcasmo escorrendo pelas minhas palavras. Eu não fazia ideia do valor real da dívida, mas chutei alto para ver a reação dele. Ele empalideceu. 500 mil? Que exagero, Marco. O Zé Baixinho pagou 30 mil. Foi o que deu para levantar rápido. 30 mil reais pela minha Eleanor, uma relíquia que valia, no mínimo, 5, 6 vezes mais no mercado de colecionadores. Aquele Zé Baixinho não era um simples mexedor de carros velhos. Era um abutre, um receptador, que se aproveitou do desespero do meu pai e da canalice do meu irmão. E eles, por sua vez, haviam não só me roubado,
mas também profanado a memória do vô Joaquim por uma ninharia que mal cobriria os juros da última dívida de jogo do Léo. Saí dali com o endereço precário do tal Zé Baixinho e uma fúria ainda maior no coração. O mercado municipal era um labirinto de galpões velhos, oficinas clandestinas e ferros velhos. Encontrei a loja do Zé Baixinho nos fundos de um beco escuro, um amontoado de peças de carros e carcaças enferrujadas. Ele era um homem baixo, gordo, com um sorriso oleoso e olhos de quem conhece todos os atalhos da ilegalidade. E aí, patrão? Procurando alguma raridade, ele me perguntou, com uma simpatia forçada. Procuro Mustang 67, vermelho cereja, faixas brancas. Foi vendido para o senhor ontem, por um tal de Carlos e um rapaz chamado Léo. O sorriso dele vacilou por um instante. Mustang? Vermelho? Não me lembro disso, não, chefe. Passa muito carro por aqui, sabe como é? Mentira. Eu via nos olhos dele. Ele sabia do que eu estava falando. Escuta aqui, seu Zé, eu disse, aproximando-me, a voz baixa, mas carregada de uma ameaça que eu mesmo me surpreendi em ter. Esse carro é meu. Herança do meu avô. E foi vendido sem a minha permissão. Eu só quero ele de volta. E estou disposto a pagar o que o senhor pagou por ele. 30 mil, não foi? Ele riu, um riso debochado. 30 mil? Quem te disse essa asneira, rapaz? Carro antigo assim, nesse estado de conservação? Isso vale ouro. E já tem gente interessada, gente grande, que paga bem mais. Se você quiser ele de volta, vai ter que abrir o bolso. E muito. O desgraçado estava tentando me extorquir. Ele sabia que o carro era roubado, ou pelo menos, de procedência duvidosa, e agora queria lucrar em cima da minha desgraça. Passei as horas seguintes numa negociação tensa e humilhante. Ele começou pedindo 100 mil. Eu ofereci 40. Ele riu na minha cara. Argumentei, ameacei chamar a polícia, embora eu soubesse que, sem a nota fiscal original em meu nome, que estava com meu pai, ou com algum outro documento que comprovasse a posse imediata, seria difícil provar o roubo ali na hora. Ele não se abalou. Polícia. Pra quê, garoto? Eu tenho nota de tudo que entra e sai daqui. Tudo nos conformes. Mais mentiras. Finalmente, depois de muita conversa e de eu quase implorar, ele cedeu um pouco. 70 mil. Ia pegar ou largar. E tem que ser hoje. Amanhã cedo ele já vai estar a caminho de outra cidade, para um colecionador que paga o que eu pedir. 70 mil. Eu não tinha 70 mil. Tinha minhas economias, o suor de anos de trabalho, que somavam uns 55 mil, guardados para dar entrada no apartamento, para um dia ter minha própria oficina, como a do vô Joaquim. Era tudo o que eu possuía no mundo. Olhei para o Zé Baixinho, para a ganância estampada em seu rosto. Olhei para o fundo do galpão escuro, e por entre as carcaças de outros carros, vi um pedaço da lataria vermelha de Eleanor, coberta por uma lona empoeirada. Meu coração deu um salto. Ela estava ali. Tão perto. Não pensei duas vezes. Fechado. 70 mil. Mas eu quero ela agora. Ele sorriu, vitorioso. Dinheiro na mão, carrão no chão, meu jovem. As horas seguintes foram um pesadelo burocrático e financeiro. Corri para o banco, saquei todas as minhas economias, pedi um empréstimo pessoal de 15 mil com juros altíssimos para completar a quantia. Voltei ao galpão do Zé Baixinho com o dinheiro numa mochila, o coração apertado, sentindo-me o maior otário do universo, mas com a certeza de que estava fazendo o que precisava ser feito. Ele contou o dinheiro nota por nota, com um sorriso de satisfação. Assinamos um recibo fajuto de compra e venda, que eu sabia não ter valor legal nenhum, mas que era a única garantia que ele me daria. E então, finalmente, ele me levou até ela. Eleanor, coberta de poeira, um pouco arranhada pelo transporte descuidado, mas ainda ali, imponente, linda. Ajoelhei-me ao lado dela, passei a mão pela lataria fria, e senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eram lágrimas de alívio, de raiva, de uma tristeza profunda pela traição que me levou àquele ponto. Pode levar sua lata velha, garoto, Zé Baixinho disse, com desdém. E vê se aprende a cuidar melhor do que é seu. Entrei na Eleanor. O cheiro familiar de couro e gasolina me invadiu, trazendo uma onda de lembranças do vô Joaquim, dos nossos passeios, das nossas conversas. Girei a chave na ignição. O motor V8 tossiu duas vezes, e então, rugiu. Um rugido de liberdade, de desafio, de reencontro. Saí daquele galpão imundo cantando pneu, deixando para trás o Zé Baixinho e sua corja, e a sensação de ter sido roubado duas vezes. Mas eu tinha a Eleanor de volta. E isso, naquele momento, era tudo o que importava. As semanas que se arrastaram depois daquele dia foram de uma exaustão profunda. Minhas economias, o fruto de anos de trabalho e sacrifício, haviam se esvaído para recomprar o que já era meu. O empréstimo pessoal, com seus juros escorchantes, pairava sobre minha cabeça como uma espada de Damocles. O desespero financeiro começava a me rondar, sussurrando que Eleanor, por mais amada que fosse, já era história, uma relíquia de um passado que não voltaria mais.
Mas então, numa noite fria e solitária, enquanto eu vasculhava, quase sem esperança, um fórum obscuro de colecionadores de carros antigos na internet, procurando por alguma peça rara ou por alguma dica de restauração barata, meus olhos bateram numa postagem. Uma foto. Um Mustang vermelho cereja, 1967, com faixas brancas, à venda num anúncio discreto e com pouquíssimos detalhes, de uma cidadezinha pacata no interior de Santa Catarina, a mais de 500 quilômetros dali. A descrição era genérica, quase desleixada. Mas um pequeno arranhão quase imperceptível no para-choque traseiro esquerdo, uma cicatriz de uma aventura antiga e divertida com vô Joaquim durante uma pescaria na beira do rio, não deixava a menor sombra de dúvida. Era ela, minha Eleanor, e estava à venda novamente. Meu coração disparou como o motor V8 dela em seus melhores dias. Peguei o resto do meu minguado dinheiro, joguei algumas poucas roupas numa mochila velha e surrada, e parti antes mesmo do amanhecer, rumo ao sul, rumo ao desconhecido. A caçada pela minha herança sagrada havia, de repente, se afunilado de forma brutal. E eu, Marco, o neto teimoso de Joaquim, não voltaria para casa sem ela. Custe o que custasse. Aquele reencontro, eu sentia, seria o divisor de águas definitivo na minha vida. A foto no anúncio do fórum de colecionadores não deixava dúvidas. Aquele pequeno arranhão no para-choque traseiro esquerdo daquele Mustang vermelho cereja 1967 era a impressão digital da minha Eleanor. Uma marca de uma travessura juvenil com vô Joaquim que nenhum polimento conseguiria apagar da lataria ou da minha memória. Ela estava em Imbituba, Santa Catarina, a mais de 500 quilômetros de distância, nas mãos de um tal Sr. Inácio, que a anunciava discretamente como uma joia para verdadeiros apreciadores. O preço não estava listado. Apenas um telefone de contato. Liguei no mesmo instante, o coração na boca. Sr. Inácio atendeu com uma voz calma, de quem entende do riscado. Expliquei, sem dar muitos detalhes da minha saga familiar, que eu era um antigo proprietário daquele modelo específico de Mustang, que o carro tinha um valor sentimental imenso, e que eu gostaria muito de vê-lo, talvez fazer uma proposta. Ele pareceu intrigado com a minha história, com a paixão na minha voz, e concordou em me receber no dia seguinte. O problema era, como chegar a Imbituba. Eu havia torrado todas as minhas economias e feito um empréstimo escorchante para recomprar a Eleanor do Zé Baixinho. Estava liso, quebrado, com o nome provavelmente já sujo na praça por causa da primeira parcela do empréstimo que eu não teria como pagar. A única coisa de valor que me restava era meu golzinho guerreiro, meu carro do dia a dia, que, apesar de velho e cansado, ainda me levava para o trabalho e para a vida. E, claro, a própria Eleanor, que agora estava na garagem do meu pequeno apartamento alugado, um luxo que eu mal podia sustentar. Não pensei duas vezes. Coloquei o golzinho à venda na internet, por um preço bem abaixo do mercado, para conseguir dinheiro rápido para a viagem e para uma possível, e desesperada, negociação. Em menos de 12 horas, um rapaz universitário comprou, feliz da vida com a pechincha. Com os poucos milhares de reais na mão, joguei algumas roupas numa mochila, tranquei a Eleanor na garagem com um aperto no coração e peguei o primeiro ônibus noturno para Santa Catarina. A viagem foi longa, desconfortável, embalada por uma mistura de ansiedade, esperança e o medo constante de que o Sr. Inácio vendesse o carro antes que eu chegasse, ou que pedisse um valor que estivesse completamente fora da minha nova e miserável realidade financeira. Eu mal comi, mal dormi. Apenas repassava mentalmente o que diria a ele, como convenceria a me devolver minha herança. Cheguei em Imbituba numa manhã ensolarada, a brisa do mar me trazendo um alento inesperado. Sr. Inácio, um senhor na casa dos seus 70 anos, com mãos calejadas de quem entende de mecânica e um olhar vivo e inteligente, me recebeu em sua charmosa casa de praia, que mais parecia um pequeno museu de carros antigos. E, na garagem dos fundos, coberta por uma capa de veludo, lá estava ela. Minha Eleanor, mais limpa e brilhante do que quando a resgatei do galpão imundo do Zé Baixinho. Sr. Inácio, claramente, era um verdadeiro apreciador. Ela é magnífica, não é, rapaz? Ele disse, enquanto removia a capa com cuidado quase reverente. Comprei-a de um sujeito meio esquisito no encontro de carros antigos em Curitiba, há umas 2 semanas. Ele estava com pressa de vender, disse que era herança de família e que precisava do dinheiro. Paguei bem, mas acho que ainda fiz um bom negócio. Zé Baixinho, o canalha, já havia repassado a Eleanor, provavelmente com lucro considerável. Meu sangue ferveu, mas me contive. Contei minha história ao Sr. Inácio. A herança do vô Joaquim, a paixão pelo carro, a traição do meu pai e do meu irmão, a forma como fui obrigado a recomprá-la do primeiro receptador. Mostrei a ele as fotos antigas minhas com o vô Joaquim ao lado do Mustang, os documentos de transferência originais do meu avô para mim, que eu guardava como relíquias. Ele me ouviu em silêncio, os olhos fixos nos meus, a expressão tornando-se cada vez mais séria. Ao final do meu relato, ele coçou a barba branca, pensativo. Rapaz, ele disse, por fim, sua história é comovente. E eu vejo em seus olhos que este carro é mais do que um monte de lata para você. É uma alma, uma ligação com seu passado, com seu avô. Eu também tenho carros assim, que não venderia por dinheiro nenhum neste mundo.
Meu coração se encheu de esperança. Mas, ele continuou, e minha esperança murchou um pouco, eu também sou um homem de negócios, Marco. E paguei um valor considerável por esta máquina. Um valor justo, de mercado, para um Mustang 67 neste estado de conservação. E, para ser franco, já tenho um colecionador de São Paulo interessado em pagar ainda mais por ela. Senti o desespero me invadir. Senhor Inácio, supliquei, a voz embargada. Eu não tenho muito dinheiro. Gastei tudo o que tinha para recuperá-la da primeira vez. Mas eu faço qualquer coisa. Eu trabalho para o senhor de graça na sua oficina, eu limpo seus carros, eu te dou pouco que me restou da venda do meu Gol, uns R$ 1.500, e te pago o restante em parcelas, assim que eu conseguir um novo emprego. Ele me olhou com uma mistura de pena e respeito. Eu acredito na sua paixão, Marco. E não quero lucrar em cima da sua desgraça familiar. Mas também não posso sair no prejuízo. Eu paguei 85 mil por ela para aquele sujeito em Curitiba. E, sinceramente, ela vale mais. 85 mil. Era como um soco no meu estômago já vazio. Eu nunca conseguiria juntar aquela quantia. Vi meu sonho se esvaindo, Eleanor escapando por entre meus dedos pela segunda vez. As lágrimas vieram aos meus olhos, e eu não fiz questão de escondê-las. Era o fim da linha. Senhor Inácio me observou em silêncio por um longo momento. E então, ele suspirou. Olha, garoto, ele disse, a voz agora mais suave. Eu vou te fazer uma proposta. Uma única proposta. E não é pelo dinheiro. É pelo brilho nos seus olhos quando você olha para esta máquina. É pela memória do seu avô, que, pelo que você me contou, era um homem de respeito e um apaixonado por carros, como eu. Ele se aproximou de Eleanor, passou a mão carinhosamente pelo capô. Eu te vendo ela de volta. Pelos mesmos 85 mil que eu paguei. Sem um centavo de lucro. Mas com uma condição. Você vai me prometer que nunca mais vai deixar que ninguém, absolutamente ninguém, tire este carro de você. E que vai cuidar dele como seu avô cuidaria. A esperança, teimosa, voltou a brotar em meu peito. Mas a realidade me atingiu como um balde de água fria. Senhor Inácio, eu não tenho esse dinheiro. Como eu disse, só me restam uns R$ 1.500. Ele sorriu, um sorriso enigmático. Eu sei, rapaz. Eu sei. Mas você tem algo que, para mim, vale mais do que dinheiro. Você tem paixão. E tem uma história. E eu gosto de histórias com finais felizes, especialmente quando envolvem carros antigos e netos que honram a memória dos seus avós. Façamos o seguinte, ele continuou, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Você me dá esses seus R$ 1.500 como sinal. E me assina uma promissória, um compromisso de honra, de que vai me pagar os 83.500 restantes em, digamos, 60 parcelas mensais. Sem juros. Apenas a sua palavra de homem e o seu amor por este carro como garantia. E, claro, a Eleanor fica alienada a mim até a quitação total. Mas ela volta para sua garagem hoje mesmo. O que me diz? Eu o encarei, atônito. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Aquele homem, um completo estranho até poucas horas atrás, estava me oferecendo uma chance, uma confiança, que minha própria família havia me negado. As lágrimas, que antes eram de desespero, agora eram de uma gratidão tão profunda que me sufocava. Eu não sei como agradecer, Senhor Inácio. Gaguejei, a voz embargada. Agradeça cuidando bem desta joia, Marco. E honrando a memória do seu avô, ele disse, estendendo a mão para mim. Apertei a mão daquele anjo em forma de colecionador de carros, um nó na garganta. Ele me entregou as chaves da Eleanor. Em troca, levou meu envelope com meus últimos R$ 1.500 e uma promissória assinada com sangue da minha alma e a tinta da minha esperança. Eu estava quebrado, devendo até as calças, mas ao deslizar para o banco de couro da Eleanor, ao sentir o volante familiar em minhas mãos e ouvir o V8 roncar suavemente, como se me desse as boas-vindas de volta, uma paz amarga, mas triunfante, me invadiu. Eu a tinha de volta. Minha Eleanor. Minha herança. Minha alma. Agora, era hora de voltar para casa. Para um último e definitivo acerto de contas com aqueles que me traíram. Meu pai e meu irmão precisavam entender, de uma vez por todas, que algumas heranças não têm preço, que alguns laços são sagrados, e que algumas traições, essas não têm perdão. E a minha paciência de filho bonzinho havia, finalmente, chegado ao fim da estrada. A viagem de volta de Santa Catarina para minha cidade natal, ao volante da minha reencontrada Eleanor, foi uma mistura agridoce de euforia e exaustão. Cada quilômetro rodado era uma pequena vitória, um passo a mais para longe do pesadelo que eu havia vivido. O ronco suave do motor V8, que eu tanto amava, era como uma canção de ninar para minha alma ferida. Mas a realidade financeira me assombrava. Eu estava completamente quebrado, com uma dívida considerável com o compreensivo Sr. Inácio e um futuro incerto pela frente. No entanto, ao olhar para o painel clássico do Mustang, para o volante de madeira que as mãos do meu avô Joaquim tanto seguraram, eu sabia que havia feito a coisa certa.
Eleanor estava de volta ao seu legítimo dono. E isso, naquele momento, era o que importava. Cheguei em casa, ou melhor, na casa dos meus pais, que eu já não considerava mais meu lar, numa noite fria de domingo. Estacionei Eleanor em frente ao portão, o vermelho cereja dela brilhando sob a luz fraca do poste, uma afronta silenciosa à escuridão que havia se instalado naquela família. Respirei fundo e entrei, sem bater. Encontrei meu pai, seu Carlos, e meu irmão Léo na sala, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse desaparecido por quase uma semana numa busca desesperada pelo carro que eles haviam vendido para cobrir mais uma das artes do caçula. A reação deles ao me verem foi uma mistura de surpresa e um certo constrangimento. Ao verem Eleanor estacionada na rua, através da janela, o queixo deles caiu. Marco! Você voltou, meu pai gaguejou, levantando-se do sofá. E o carro, como? Eu a trouxe de volta, pai, respondi, a voz fria, desprovida de qualquer emoção que não fosse uma determinação gélida. Custou tudo o que eu tinha, e o que eu não tinha também. Mas ela está aqui. E eu vim apenas pegar o resto das minhas coisas. Léo me olhava com aqueles seus olhos de cachorro pidão, talvez esperando que eu o perdoasse, que eu esquecesse mais essa. Mas o Marco bonzinho e compreensivo havia ficado para trás, em alguma estrada empoeirada entre Minas e Santa Catarina. Escutem bem os dois, continuei, antes que eles pudessem iniciar qualquer discurso de falsa reconciliação ou de vitimismo. Eu não quero ouvir desculpas, nem promessas vazias. O que vocês fizeram foi a gota d'água, a traição final. A Eleanor era a memória viva do vô Joaquim, o único laço de dignidade e respeito que ainda me prendia a esta família. E vocês a venderam como se fosse lixo, para cobrir a irresponsabilidade e o vício desse aqui. Apontei para Léo, que se encolheu no sofá. A partir de hoje, minha voz não vacilou, eu não faço mais parte desta família. Estou aqui apenas para pegar minhas ferramentas da oficina do vô, meus documentos, algumas roupas. E depois, vocês nunca mais me verão. Nunca mais terão notícias minhas. E, principalmente, nunca mais terão um único centavo do meu dinheiro para cobrir as emergências do Léo ou para sustentar a cegueira e a fraqueza do senhor, pai, em relação a ele. Meu pai tentou argumentar, falar sobre laços de sangue, sobre perdão. Léo começou a choramingar, a prometer que iria se tratar, que mudaria de vida, a mesma ladainha de sempre, que eu já não suportava mais ouvir. Chega, interrompi, com uma autoridade que os fez calar. As palavras de vocês não valem mais nada para mim. Apenas as ações. E as ações de vocês foram claras: traição, desrespeito, exploração. Eu cansei de ser o burro de carga desta família, o otário que sempre paga a conta dos erros dos outros. Fui até o meu antigo quarto, peguei uma mala velha e comecei a colocar minhas poucas roupas e meus livros. Depois, fui para a oficina nos fundos. Cada ferramenta do vô Joaquim que eu guardava era como resgatar um pedaço da minha própria alma. Meu pai e Léo me observavam em silêncio, da porta da cozinha, sem coragem de se aproximar ou de dizer mais alguma coisa. Eles sabiam que, desta vez, eu estava falando sério. Quando terminei de carregar tudo na Eleanor, olhei para eles uma última vez. Não havia ódio em meu olhar. Apenas um vazio imenso, a constatação de que aqueles laços, um dia tão fortes, haviam se rompido para sempre. Adeus, foi tudo o que eu disse. Entrei no meu Mustang, dei a partida naquele motor V8 que agora soava como um hino à minha liberdade reconquistada, e acelerei, deixando para trás aquela casa, aquela família, e um passado de dor e decepção. Sem olhar para trás. A nova vida não foi fácil. Eu estava desempregado, pedi demissão da fábrica para poder me dedicar à busca pela Eleanor, endividado até o pescoço com o Sr. Inácio, e morando num quartinho alugado nos fundos de uma borracharia, cujo dono, um velho amigo do meu avô, me ofereceu abrigo e um bico como mecânico. Mas eu tinha a Eleanor. E tinha a minha paz de espírito. Trabalhava de dia na borracharia, e à noite, na pequena oficina improvisada que montei no meu quarto, consertava motores de carros antigos para complementar a renda. Cada centavo que eu ganhava era religiosamente dividido entre minhas despesas básicas e a parcela da dívida com o Sr. Inácio. E, nos poucos momentos de folga, eu cuidava da Eleanor, polindo seu cromo, ajustando seu motor, mantendo viva a chama da paixão que vô Joaquim havia acendido em mim. Demorou quase 5 anos, mas eu quitei minha dívida com o Sr. Inácio. E, nesse período, minha pequena oficina de restauração de carros antigos começou a ganhar fama na região. O toque do Marco, como alguns clientes apelidaram meu trabalho, virou sinônimo de qualidade, de perfeccionismo, de respeito pela história de cada máquina. Hoje, tenho minha própria oficina, a Legado Motors, especializada em Mustangs clássicos. É um sucesso. E Eleanor, claro, é a estrela da casa, minha musa inspiradora, o símbolo da minha jornada. Quanto ao meu pai e ao Léo, nunca mais os vi. Soube, por alto, através de parentes distantes, que a vida deles não melhorou muito depois da minha partida. Léo continuou com seus vícios, acumulando mais dívidas, mais problemas. E meu pai, sem mim para bancar o bombeiro financeiro,
Teve que vender a casa da família para cobrir os rombos do caçula. Dizem que vivem de favor, pulando de casa em casa de parentes, sempre com o mesmo discurso de vítimas incompreendidas. Não sinto pena. Sinto apenas a confirmação de que fiz a escolha certa ao cortar aqueles laços tóxicos. A herança do vô Joaquim não era apenas um carro antigo. Era um legado de valores, honestidade, trabalho duro, paixão pelo que se faz e, acima de tudo, respeito por si mesmo. E esse legado, eu o honrei. Ao resgatar Eleanor, eu resgatei a mim mesmo. E, ao volante da minha Liberdade vermelha cereja, continuo acelerando em direção a um futuro que eu mesmo construí, com minhas próprias mãos, e com o ronco do motor V8 como trilha sonora da minha vitória. E aí, minha gente, que saga emocionante essa do Marco e da sua Eleanor. De traído pela própria família a dono do seu destino, tudo por amor a um legado e à própria dignidade. Essa história é a prova de que alguns laços, por mais que sejam de sangue, precisam ser cortados para que a gente possa florescer. E que um Mustang 67 pode, sim, valer mais do que uma família inteira, pelo menos, uma família como a dele. Quem aí também se arrepiou com a determinação do Marco? Se você curtiu essa história de superação, de justiça sobre rodas, e acredita que os verdadeiros tesouros da vida não têm preço, mas às vezes custam todas as nossas economias para serem recuperados, não economiza no like. Compartilhe essa jornada com aquela pessoa que precisa de um empurrãozinho para acelerar em direção à própria liberdade e deixar para trás quem não a valoriza. E já sabe, né? Se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de reviravoltas incríveis, de heróis anônimos que lutam pelo que é certo, e de finais que fazem a gente acreditar que, no fim da estrada, a honestidade e a paixão sempre encontram seu lugar ao sol, e, de preferência, com o motor V8 roncando feliz. Tem muito mais por vir. Fica ligado e até a próxima!